A lei da adição. Líderes agregam valor ao servir aos outros. Em um mundo em que muitos líderes políticos desfrutam de poder e prestígio, e presidentes de grandes corporações fazem retiradas astronômicas, trabalham e vivem em meio ao luxo, parecendo mais preocupados com o que diz respeito a eles, Jim Sinegal é uma aberração. Sinegal é um dos fundadores e presidentes da Costco, a quarta maior varejista dos Estados Unidos e a nona maior do mundo. Ele não parece muito interessado em mordomias. Trabalha em um escritório comum, composto basicamente de mesas e cadeiras dobráveis. Se convidar alguém a encontrá-lo na empresa, desce até o saguão para receber o convidado. Ele mesmo atende ao telefone e recebe um salário de apenas $350 mil por ano, o que o coloca entre os 10% mais baixos salários pagos aos presidentes de grandes corporações. O caminho de Sinegal para a liderança empresarial também foi atípico. Não frequentou nenhuma faculdade de extrema excelência acadêmica. Não é advogado nem contador. Quando adolescente, pensava em ser médico, mas suas notas no ensino médio não foram exatamente brilhantes. Então, foi para uma faculdade pública e recebeu um diploma de formação básica. Enquanto frequentava a Faculdade Estadual de San Diego, hoje universidade, ajudou um amigo a descarregar colchões em uma loja de departamentos local chamada FedMart. Aquele dia de trabalho se transformou num emprego fixo. Quando ele recebeu uma promoção, abandonou os estudos. Ele tinha descoberto a sua carreira. Com o tempo, também encontrou um orientador, Saul Price, presidente do conselho da FedMart. Sob a orientação de Price, Sinegal chegou ao posto de vice-presidente executivo de comercialização. Sinegal depois ajudou Price a fundar o Price Club e, mais tarde, fundou a Costco em 1983 com Jeffrey Brotman. O crescimento da empresa foi acelerado. A Costco comprou a Price Club e se fundiu a ela 10 anos depois. Os especialistas em varejo prestam muita atenção na receita de sucesso do Sinegal. Oferecer um número limitado de produtos, buscar um volume de vendas alto, manter o custo mais baixo possível e não gastar dinheiro em publicidade. Mas há algo que o diferencia de seus concorrentes que utilizam estratégias semelhantes: a forma como ele trata os funcionários. Além de aumentar o lucro, Sinegal se preocupa em agregar valor. Ele acredita que deve remunerar bem os empregados e oferecer a eles bons benefícios. Os funcionários da Costco recebem em média 42% mais que o principal concorrente da empresa e pagam menos que a média nacional pela assistência médica. Sinegal acredita que se você remunera bem as pessoas, tem pessoas boas e boa produtividade. E também consegue a lealdade dos funcionários. A Costco, de longe, tem a mais baixa rotatividade de funcionários no setor. Mas o estilo de liderança de Sinegal, de agregar valor, não termina na remuneração dos empregados. Ele se preocupa em mostrar aos empregados da Costco que se preocupa com eles. Ele tem uma política de portas abertas com todos. Ele usa a plaqueta de identificação de funcionários, trata todos pelo primeiro nome e faz questão de visitar todas as lojas Costco pelo menos uma vez por ano. Sinegal acredita que nenhum gerente, nenhum funcionário, em nenhum negócio se sente bem quando o patrão não se interessa o bastante para ir vê-lo. E quando ele aparece, seu pessoal sempre fica feliz em vê-lo, pois sabem que ele quer cumprimentá-los porque gosta deles. Sinegal certa vez voou do Texas para a região de São Francisco ao saber que um executivo da Costco fora hospitalizado para uma cirurgia de emergência. Isso não foi surpresa para o executivo. Essa atitude era coerente com o estilo de liderança de Sinegal. As lições de liderança de Sinegal foram aprendidas cedo. Saul Price, o antigo mentor de Sinegal, afirmou que ele fez um ótimo trabalho, equilibrando os interesses de acionistas, funcionários, clientes e gerentes. A maioria das empresas se inclina demais para um campo ou outro. Muitas das lições que Sinegal aprendeu foram dadas por Price, que acreditava, de fato, que é preciso tratar as pessoas bem e dar crédito a elas. Em uma reunião, na FedMart, Sinegal notou que um gerente se preocupava demais em receber o crédito e em colocar a culpa nos outros. Mas Price percebeu essa atitude inadequada. Sinegal se recorda de que, para ensinar uma lição, só usou uma reunião semanal para intencionalmente criar um caso sobre algo que estava errado em uma das lojas. Ele ficou pensando em por que Saul fizera aquilo, até que o gerente deixou 2 de seus funcionários ficarem com a culpa.
Depois disso, só o demitiu em uma semana. Sinegal acredita que não é certo uma pessoa receber o crédito quando são necessárias tantas pessoas para criar uma organização de sucesso. Ainda segundo ele, quando você tentar ser o maioral, não gera lealdade. Se você não pode dar o crédito e assumir a culpa, certamente se afogará em sua incapacidade de inspirar. A única crítica real a Sinegal é feita por Wall Street. Os analistas acham que ele é gentil e generoso demais com seu pessoal. Gostariam que ele pagasse menos aos funcionários e os pressionasse mais. Mas Sinegal não está interessado. Ele acredita que se você trata os funcionários e os clientes corretamente, isso produz lucros. Sinegal afirma que o negócio do pessoal de Wall Street é ganhar dinheiro entre hoje e a próxima quinta-feira. Só que ele não acredita nessa visão. Ele quer criar uma empresa que estará no mercado daqui a 50 ou 60 anos. Pessoas de fora da organização elogiam essa forma de fazer negócios. Neil Minow, especialista em administração de empresas, adoraria cloná-lo. Das 2.000 empresas em nossa base de dados, ele é o presidente com o contrato de trabalho mais curto, com menos de uma página. E é o único que estabelece especificamente quem pode ser, acredite se quiser, demitido por justa causa. Sinegal está mais preocupado em agregar valor às pessoas, servindo a elas, do que em servir a si mesmo, ou em ficar mais rico com salário exorbitante. Ele vive segundo a lei da adição. Eu só acho que se você pretende administrar uma organização que está muito preocupada com os custos, não pode ter tais disparidades. É errado ter um indivíduo que receba 100, 200 ou 300 vezes mais do que o funcionário médio que trabalha na loja. Isso não é altruísmo, não. É um bom negócio. Ele também poderia dizer que é boa liderança. Você pode estar se perguntando por que os líderes devem liderar. E quando eles o fazem, qual seria a primeira responsabilidade? Se você perguntar a muitos líderes, pode receber uma série de respostas diferentes. Pode ouvir que o trabalho de um líder é tomar conta, fazer a organização funcionar harmoniosamente, dar lucro aos acionistas, construir uma grande empresa, superar a concorrência, vencer. A motivação de um líder faz diferença? Ou é importante apenas realizar o trabalho? Qual é o objetivo final? Os motivos são importantes? Eu não pensava muito nisso até 10 anos atrás. Lembro-me claramente de, há alguns anos, falar sobre liderança para um grupo de funcionários do governo em um país em desenvolvimento e de ensinar aqueles líderes sobre agregar valor servindo aos outros. Percebi que, quando falei sobre aquilo, muitas daquelas pessoas na plateia ficaram muito desconfortáveis. Quando terminei de falar e perguntei a um dos meus anfitriões se ele percebera o mesmo, ouvi a seguinte resposta. Bem, tenho certeza de que eles ficaram incomodados. O que você precisa entender é que provavelmente mais da metade daquelas pessoas matou alguém para conseguir sua atual posição de poder. Eu já tinha visto e ouvido muitas coisas em todo o mundo, mas devo admitir que fiquei chocado. Naquele momento, percebi claramente que não podia assumir como líquido e certo a razão pela qual os líderes lideram e como eles desempenham a sua função. Raciocine comigo. Muitas pessoas pensam em liderança da mesma forma como pensam em sucesso, pois esperam chegar o mais alto possível, subir a ladeira, conseguir a posição mais alta possível para o seu talento. Mas, contrariamente ao pensamento convencional, acredito que em liderança o resultado final não é a que ponto chegamos, mas a que ponto levamos os outros. Isso se consegue servindo aos outros e agregando valor à vida deles. A interação entre líder e seguidor é um relacionamento, e todos os relacionamentos acrescentam ou subtraem algo da vida de uma pessoa. Se você é um líder, acredite em mim, você causa impacto, positivo ou negativo, nas pessoas que lidera. Como você pode saber? Há uma pergunta fundamental. Você torna as coisas melhores para as pessoas que o seguem? Pense bem antes de responder, pois esse é o ponto. Se você não conseguir responder afirmativamente e com segurança, e dar alguma prova que confirme isso, então talvez você seja um diminuidor. Muitas vezes, os diminuidores não se dão conta de que tiram dos outros. Diria que 90% das pessoas que tiram dos outros o fazem de forma não intencional. Elas não reconhecem o impacto negativo nos outros. E quando um líder é um diminuidor e não muda, é apenas uma questão de tempo
antes que seu impacto sobre os outros passe da subtração para a divisão. Por outro lado, 90% das pessoas que agregam valor às outras o fazem de forma intencional. Por que digo isso? Porque os seres humanos são naturalmente egoístas. Eu sou egoísta. Para agregar, é preciso que todos os dias eu saia da minha zona de conforto e pense em agregar valor aos outros. Mas isso é necessário para ser um líder que os outros queiram seguir. Faça isso por bastante tempo, e não apenas agregará valor aos outros, mas também começará a multiplicar. As pessoas que fazem a maior diferença parecem entender isso. Se você pensar em algumas das pessoas que ganharam o Prêmio Nobel da Paz, verá líderes que eram menos interessados em sua posição e mais interessados no impacto positivo que tinham sobre os outros. Pensou em alguém? O que me diz de Martin Luther King Jr., Madre Teresa, o bispo Desmond Tutu e o precursor da bioética Albert Schweitzer? Se você ler seus escritos, ou mais importante ainda, estudar a vida deles, perceberá que queriam tornar as coisas melhores para os outros, agregar valor à vida das pessoas. Essas pessoas não tinham o objetivo de ganhar o Prêmio Nobel. Elas desejavam realizar um trabalho nobre para outros seres humanos, seus companheiros de jornada neste mundo. Uma disposição de servir permeia o raciocínio deles. O ganhador do prêmio em 1952, Albert Schweitzer, nos dá o seguinte conselho: busque sempre fazer algum bem em algum lugar. Todo homem tem de descobrir sua própria forma de compreender seu verdadeiro valor. Você precisa dar algum tempo a seu companheiro, pois lembre-se, você não vive em um mundo só seu. Seus irmãos também estão aqui. Agregar valor aos outros ao servir a eles não beneficia apenas as pessoas que recebem essa ajuda. Isso permite que os líderes experimentem realização por liderar os outros. Liderança pelos motivos certos. Capacidade de realizar atos relevantes como líderes. Desenvolvimento de uma equipe de liderança e postura de ajuda em uma equipe. O melhor lugar para um líder nem sempre é a posição mais alta, nem a posição de maior destaque ou de poder, mas a posição em que ele possa servir mais e agregar mais valor às outras pessoas. Albert Einstein, ganhador do Prêmio Nobel de Física em 1921, afirmou que apenas uma vida gasta com o serviço aos outros merece ser vivida. Grande liderança quer dizer servir de forma notável e generosa. Como os líderes servem as pessoas? Gene Senegal paga bons salários e trata os funcionários com respeito. Martin Luther King Jr. marchou pelos direitos civis. Madre Teresa cuidou dos doentes e criou lugares onde outros poderiam fazer o mesmo. Os detalhes dependem da visão, do tipo de trabalho e da organização. Mas a intenção é sempre a mesma: agregar valor. Quando você agrega valor às pessoas, você as eleva, as ajuda a avançar, as torna parte de algo maior que elas mesmas e as ajuda a se tornar aquilo para que foram criadas. Com frequência, seu líder é a única pessoa capaz de ajudá-las a conseguir tais coisas. Eu desenvolvi 4 diretrizes para me ajudar a agregar valor aos outros. 3 delas são fundamentais e podem ser usadas para qualquer um que deseje colocar em prática a lei da adição. A 4ª é baseada em minha fé. Se essa o ofender, ou caso você não tenha interesse na área, simplesmente a ignore. Na primeira diretriz, afirmo que agregamos valor aos outros quando realmente valorizamos os outros. Daryl Hartley Leonard, que se aposentou como presidente do conselho da Hyatt Hotels Corporation e atualmente é presidente e superintendente do Production Group International, afirma que, quando uma pessoa passa a ocupar uma posição de autoridade, abre mão do direito de agredir as pessoas. Acredito que isso é verdade. Mas isso é só o começo da boa liderança. Líderes eficazes vão além de não ferir os outros, pois intencionalmente os ajudam. Para isso, eles precisam valorizar as pessoas e demonstrar que se preocupam de um modo que seus seguidores percebam. Dan Hayland, que durante anos foi meu braço direito, é um excelente líder e valoriza muito as pessoas. Mas quando ele começou a trabalhar para mim, não demonstrava isso. Certo dia, quando era novo na função, eu conversava com algumas pessoas no saguão, e Dan entrou, carregando uma pasta. Ele passou direto por nós sem dizer uma só palavra e seguiu diretamente para o seu escritório. Fiquei chocado.
Como um líder poderia passar direto por um grupo de pessoas com as quais trabalhava sem sequer dizer olá? Abandonei nossa conversa e rapidamente segui Dan até o seu escritório. Cumprimentei-o e perguntei-lhe como é que ele podia passar direto pelas pessoas daquela forma. Ele me respondeu que tinha muito trabalho e realmente precisava começar logo. Ele só se esqueceu de que aquelas pessoas pelas quais passou sem sequer cumprimentar eram o trabalho dele. Nunca se esqueça de que liderança diz respeito às pessoas. Dan se interessava pelas pessoas e queria servir a elas como líder, só que simplesmente não demonstrava isso. Os líderes que servem devem ser abertos, confiar, preocupar-se com os outros, oferecer ajuda e estar dispostos a ficar vulneráveis. Líderes que agregam valor servindo acreditam nas pessoas, antes que seu pessoal acredite nelas, e também servem aos outros antes de serem servidos. Na segunda diretriz, afirmo que agregamos valor aos outros quando passamos a ser mais valiosos para os outros. A ideia de agregar valor às pessoas depende da ideia de que você tem algo de valor para agregar. Você não pode dar o que você não tem. O que você tem para dar aos outros? Você pode ensinar habilidades? Pode dar oportunidades? Pode oferecer as visões e as perspectivas que são fruto da experiência? Nada disso é de graça. Se você tem habilidades, você as conseguiu pelo estudo e pela prática. Se tem oportunidades a oferecer, você as conseguiu com um trabalho árduo. Se tem sabedoria, você a conquistou ao avaliar de forma intencional as experiências que teve. Quanto mais você foi objetivo em crescer pessoalmente, mais tem a oferecer. Quanto mais você continuar a buscar o crescimento pessoal, mais continuará a ter a oferecer. Na terceira diretriz, afirmo que agregamos valor aos outros quando conhecemos e nos ligamos aos que os outros valorizam. Uma das consultoras de gestão mais requisitadas da atualidade, Nancy Ashton, diz que certa vez olhou debaixo da cama de seu quarto em um dos seus hotéis favoritos e ficou surpresa ao encontrar um cartão que dizia: "Sim, nós também limpamos aqui embaixo." Nancy disse que não se lembrava do saguão, do número de candelabros ou de quantos metros quadrados de mármore foram reunidos para tornar sua estada mais agradável. Ela só se lembrava daquele cartão. A equipe de limpeza antecipara o que era importante para ela e a servira bem. Nós pensamos nisso como um bom atendimento ao cliente, e quando somos clientes ou hóspedes, é isso que esperamos receber. Mas como líderes, não esperamos automaticamente dar isso. Mas essa é uma chave para liderança eficaz. Como líderes, de que modo conhecemos e nos ligamos ao que o nosso pessoal valoriza? Nós ouvimos. Líderes inexperientes são rápidos para liderar antes de saber algo sobre as pessoas que pretendem liderar. Mas os líderes maduros escutam, aprendem e depois lideram. Eles escutam as histórias do seu pessoal. Eles descobrem suas esperanças e seus sonhos. Eles se familiarizam com as suas aspirações e eles prestam atenção em suas emoções. A partir disso, eles aprendem sobre as pessoas. Eles descobrem o que é valioso para elas e, a seguir, lideram com base no que aprenderam. Quando agem assim, todos ganham: a organização, o líder e os seguidores. Na quarta diretriz, afirmo que agregamos valor aos outros quando fazemos coisas que Deus valoriza. Já disse que você pode se sentir à vontade para pular essa diretriz, já que se trata de uma questão de fé. Mas, para mim, ela é inegociável. Acredito que Deus deseja não apenas que tratemos as outras pessoas com respeito, mas também que nos aproximemos delas e sirvamos a elas. As Escrituras oferecem muitos exemplos e descrições de como devemos nos comportar, mas eis a minha predileta, apresentada em The Message, a mensagem, do pastor Eugene Peterson. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como um pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos de meu Pai. Recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Eu tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram.
Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: Digo-lhes a verdade. O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim fizeram. Esse padrão de comportamento influencia tudo o que eu faço. Não só inclui minha liderança, mas inclui principalmente a minha liderança. Porque quanto mais poder eu tenho, maior meu impacto sobre os outros, seja para melhor, seja para pior. E eu quero sempre ser alguém que agregue valor aos outros, não que subtraia. Quando em 1997 transferi minhas empresas e minha família para Atlanta, não demorou muito para receber um telefonema de Dan Cathy, presidente da Chick-fil-A, a rede nacional particular de restaurantes. Ele tinha uma pergunta para mim. Como podemos ajudar você e sua organização? Fiquei surpreso. Desde quando uma empresa, que é maior e mais poderosa que você, surge do nada para lhe oferecer ajuda? Mas era o que Dan estava fazendo. Ele reuniu 200 grandes empresários da região de Atlanta e promoveu um almoço em que me apresentou e me deu a oportunidade de falar por 40 minutos. Isso, instantaneamente, deu-me a credibilidade que levaria anos para conquistar, se é que eu poderia consegui-la sem a ajuda dele. Ele agregou um enorme valor a mim e à minha organização. O que descobri após conhecer Dan e seu pai, Truth Cathy, fundador da Chick-fil-A e de toda a organização, é que a postura de servir permeia tudo o que eles fazem. E por essa razão, tenho de dizer que a Chick-fil-A, além da dedicação à excelência, é uma das empresas que mais admiro e respeito. Em 2005, quando realizei o Exchange, um fim de semana com executivos para que experimentassem o treinamento para aumentar a liderança, levei os participantes à sede da Chick-fil-A ao sul de Atlanta. Todos viram as operações da empresa, conheceram Truth Cathy e ouviram-no falar sobre a organização. Ele fez muitos comentários impressionantes que revelaram sua dedicação em servir e agregar valor a empregados e clientes. Naquele dia, por exemplo, Dan se preparava para acampar com clientes pela 19ª vez, à véspera da inauguração de um novo restaurante. Ele disse que passou a conhecer os clientes e seus desejos de uma forma que não conseguia antes de ter criado aquele hábito. Como a Chick-fil-A é uma empresa fechada, muito menor que a McDonald's e vários outros concorrentes, Dan acredita que a empresa disputará e vencerá não pela força, mas pelo serviço. Por essa razão, a empresa ensina etiqueta aos funcionários, muitos dos quais são adolescentes. Dan brincou, dizendo acreditar que as palavras etiqueta e fast food nunca tinham sido usadas antes na mesma frase. Mas a abordagem de Dan para a liderança ficou clara quando ele se preparou para dar às pessoas do Exchange o que chamou de ferramenta para o desenvolvimento de relacionamento de liderança. Ouça o que ele disse. Esta é uma escova de sapatos de 22 centímetros, 100% crina de cavalo. É uma escova de sapatos industrial. É a melhor que você pode comprar na companhia de sapatos Johnston & Murphy Shoe Company. Eu presentearei cada um de vocês com uma dessas. John, vem aqui um momento. Eu assumi o compromisso de nunca dar uma dessas ferramentas para o desenvolvimento de relacionamento de liderança a ninguém sem antes demonstrar como usá-la. John, sobe até aqui para que eles possam vê-lo. Dan me fez sentar, ajoelhou aos meus pés e começou a limpar meus sapatos com a escova. Isto funciona mesmo que a pessoa esteja usando tênis, Nike, Reebok, e funcionará em qualquer tipo de calçado. Portanto, não se preocupem com o tipo de sapato. Você não fala nada. Essa é uma das coisas mais importantes. E não tenha pressa enquanto estiver fazendo isso. Então, quando tiverem acabado, deem um grande abraço na pessoa. Descobri que no ambiente certo, quando você tem tempo bastante para fazer isso e realmente falar sobre o que você fez, isso pode ter um impacto poderoso na vida das pessoas. Acho que o resultado disso é a limpeza do armário em nossos relacionamentos com as outras pessoas. Uma grande parcela da boa liderança é não ter conflitos de relacionamento não resolvido com as pessoas. Servir as pessoas que o seguem realmente purifica seus motivos e o ajuda a ter uma nova perspectiva.
e também traz à tona quaisquer motivações impuras dos seguidores. Sempre que você consegue eliminar objetivos errados de um relacionamento de liderança, abre caminho para realizações fantásticas. A atitude do líder afeta o clima do escritório. Se você desejar agregar valor ao servir aos outros, será um líder melhor. E seu pessoal consegue mais, desenvolve maior lealdade e tem mais prazer em realizar as coisas do que você poderia imaginar. Este é o poder da lei da adição. Conforme prometi, incluí alguns questionamentos no fim de cada faixa para ajudá-lo a aplicar cada lei à sua vida. Não queime etapas. Só passe para a próxima faixa depois de refletir sobre as questões. Considere-as como experiência de aprendizado. Como aplicar a lei da adição à sua vida? Você tem uma postura de servir no que diz respeito à liderança? Não tenha pressa em responder. Veja como é capaz de dizer, em situações em que é necessário que você atenda às necessidades do outro. Como você reage? Fica impaciente? Fica ressentido? Acredita que certas tarefas estão abaixo de sua dignidade ou de sua posição? Se você responder sim a qualquer uma dessas perguntas, então sua atitude não é tão boa quanto poderia. Acostume-se a praticar pequenos atos a serviço dos outros sem buscar crédito ou reconhecimento. Continue até parar de se ressentir de fazê-lo. O que as pessoas mais próximas de você valorizam? Faça uma lista das pessoas mais importantes da sua vida. Em casa, no trabalho, na igreja, no lazer e assim por diante. Após fazer a lista, escreva o que cada pessoa mais valoriza. Então, atribua a si mesmo nota em uma escala de 1, sofrível, a 10, excelente, sobre como se relaciona com os valores daquela pessoa. Se você não conseguir lidar com os valores de alguém ou tiver uma nota abaixo de 8 em relação àquela pessoa, passe mais tempo com ela para melhorar. Transforme a lei da adição de valor em estilo de vida. Comece com aqueles mais próximos de você. Como você pode agregar valor àquelas pessoas em sua lista no que diz respeito ao que elas valorizam? Comece a fazer isso. Então faça o mesmo com todas as pessoas que você lidera. Se elas forem poucas, acrescente valor a cada uma delas. Se você liderar um grupo grande de pessoas, talvez tenha de pensar em formas de servir aos grupos, além dos indivíduos.